e dessa vez nós vamos falar sobre o que é o ChatGPT. Então, ao anterior, nós entendemos o que é um chatbot de um contexto geral, um contexto genérico, vimos de onde ele surgiu, qual foi o primeiro chatbot e a partir dali qual foi o potencial que ele alcançou e ainda está alcançando. E agora nós vamos falar especificamente sobre o ChatGPT. O que é o ChatGPT? Bom, o ChatGPT é um modelo de linguagem natural baseado em inteligência artificial, desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Ele usa uma técnica de aprendizado profundo conhecida como redes neurais de transformação. Seria a Transfer Neural Networks. E ela serve para gerar respostas a perguntas e produzir textos a partir de um prompt. Bom, o que é um prompt? Um prompt ele é o dado de entrada que você utiliza para fazer as pesquisas. Tudo que você digita, tudo que você precisa, todas as dúvidas que você tira, todas as informações que você busca dentro do ChatGPT é um determinado prompt, ou seja, uma entrada de dados. Pois bem, o modelo é capaz de produzir respostas complexas e detalhadas que se assemelham a produzidas por seres humanos. Então, o ChatGPT ele tem um potencial tão grande que ele dá respostas tão completas, tão detalhadas, tão robustas que parece que é uma pessoa quem está realmente escrevendo. Bom, o ChatGPT, para quem não sabe, ele foi lançado em 2019 e desde então tem sido continuamente melhorado por meio de novas versões. Então, a versão gratuita que nós temos atualmente para pessoas de forma gratuita, né, forma free, é a 3.5, mas para pessoas que querem ter o acesso a Plus, a versão 4.0, ela também já está disponível, só que você tem que desembolsar $20 mensais, tá bom? A versão recente, conhecida como a GPT-3, tem 175 bilhões de parâmetros, o que torna o modelo mais poderoso de linguagem natural já criado. Bom, o que são os parâmetros para vocês entenderem de uma forma bem simplificada? Parâmetros são as regras que são utilizadas para que o ChatGPT consiga entender o que você está escrevendo e trazer a resposta mais detalhada, mais completa e mais precisa possível de acordo com aquilo que você pesquisou. Então, as regras que foram implantadas dentro do ChatGPT não foram uma, não foram 10, não foram 1000, não foram 10.000, e sim 175 bilhões de regras, 175 bilhões de parâmetros, pois bem? Bom, o ChatGPT ele é treinado em um enorme corpus de texto, incluindo livros, artigos de notícia, páginas web e muito mais. Então, o ChatGPT está sendo baseado literalmente na internet como um todo. Todas as informações em que ele nos traz, de acordo com aquilo que nós pesquisamos, de acordo com as nossas dores, nossas necessidades, nossas dúvidas, ela é baseada sempre em textos que é propriamente da internet, de sites confiáveis. Às vezes traz alguma coisa ou outra do Wikipedia, mas ele também traz muito contextos de livros, de enciclopédias, de arquivos de notícias e de páginas web que também são relativamente páginas grandes, né? Somente páginas de notícias. Isso significa que ele é capaz de produzir respostas para uma ampla variedade de tópicos. Então, com o ChatGPT a gente consegue responder, ou na verdade, nós conseguimos saber desde uma dúvida de um músculo com uma dor até o medicamento em que talvez o médico vai nos passar no consultório, que ele também vai nos receitar, por exemplo. Além disso, o ChatGPT pode ser personalizado para tarefas específicas, como responder perguntas de múltipla escolha ou traduzir idiomas. Então, da mesma forma que você usa o Google Translator lá no Google, você vai lá, pega um textinho em inglês, pede para traduzir para português, ou talvez você peça, né, digita ali o textinho em português e peça para traduzir para inglês. Ele faz isso também. Então, se você digitar ou se você copiar e colar algum trecho e pedir para ele transformar aquilo em qualquer linguagem que você queira, ele vai fazer isso com muita exatidão e de forma imediata. Bom, o ChatGPT ele tem sido amplamente utilizado em uma variedade de contextos, como já foi mencionado também, incluindo atendimento ao cliente, assistentes virtuais e jogos. Então, o ChatGPT está sendo integrado a inúmeros tipos de plataformas, seja mobile, que é plataformas
ou aplicativos para celulares, independente de ser Android ou iOS, que é o iPhone, e também para sites, né? Aplicativos, lojas virtuais, propriamente sites de, propriamente programas de instalação. Então ele está sendo muito composto em tudo isso. No entanto, também existem preocupações em torno do uso do ChatGPT, incluindo a sua capacidade de disseminar informações falsas e a necessidade de garantir que ele seja usado de maneira ética e responsável. Então, não sei se vocês têm acompanhado notícias, principalmente as notícias recentes desse mês, do término do mês passado, em que alguns países estão querendo retirar o ChatGPT literalmente, o acesso das pessoas daquele país, justamente por não ter uma segurança confiável, vamos dizer assim. Então, alguns dados eles acabam sendo vulneráveis, algumas informações acabam sendo esquecidas e expandidas. Então, as pessoas estão com medo de que isso se torne algo global. Então, muitos países estão com medo e estão tentando fazer a retirada do ChatGPT, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque se o país ele conseguir retirar o uso das pessoas por ChatGPT, as pessoas podem instalar uma VPN no computador e acessá-lo da mesma maneira, por exemplo. Então, seria inviável fazer tudo isso. Bom, algumas das principais vantagens do ChatGPT incluem a sua capacidade de lidar com respostas complexas e a sua habilidade em aprender com grandes volumes de dados. Então, diferente do Google, que você tem que ser muito objetivo e muito específico naquilo que você está pesquisando, naquilo que você está precisando, o ChatGPT não. Quanto mais detalhes você colocar, quanto mais completo você for, mais ele vai entender e mais ele vai conseguir trazer para você, principalmente para sanar a sua dor ou a sua necessidade. Então, se eu pedir, por exemplo, uma história, ao invés de eu colocar o nome simplesmente da história que eu quero, eu colocar o nome da história, eu colocar os personagens, quais os nomes dele, que cor são os cabelos, quais que são as alturas, quais que são as idades, qual que é o cenário, ele vai conseguir montar um contexto muito maior, muito mais completo e muito mais robusto para mim. Ele também é capaz de entender o contexto das perguntas e produzir respostas que sejam apropriadas e relevantes. Nós vamos entender isso à medida em que as aulas forem acontecendo, mas para vocês entenderem, ele pode tanto te dar uma dica para aquilo que você precisa, como você solucionar aquele problema, como ele já pode também te dar a solução do problema. Então, por exemplo, se eu pesquisar sobre uma receita de bolo, ele pode me ensinar a fazer no passo a passo, como ele já também pode me dar a receita em específica com os ingredientes e as quantidades corretas. Bom, dando continuidade, o ChatGPT também tem algumas limitações, tá bom? Ele pode ter dificuldades em entender contextos específicos e em fornecer respostas precisas a perguntas muito específicas. Além disso, como é treinado com dados existentes, o ChatGPT pode reproduzir conceitos de desigualdade que existem na sociedade. Uma das principais aplicações do ChatGPT é em chatbots e assistentes virtuais, como já foi mencionado anteriormente, e empresas podem usar esses recursos para automatizar respostas a perguntas frequentes e para fornecer suporte ao cliente mais eficiente. O ChatGPT também pode ser usado em jogos de entretenimento, como os jogos de RPG, ou em conversas com personagens virtuais, por exemplo. Embora ainda haja preocupações em torno do uso do ChatGPT, muitas organizações e pesquisadores estão trabalhando para garantir que ele seja usado de maneira ética e responsável. Isso inclui o desenvolvimento de melhores práticas e as diretrizes para usos e a implantação de medidas de segurança para evitar a disseminação de informações falsas e prejudiciais. Então aqui a gente consegue entender que a maior preocupação da população para o uso do ChatGPT são a tal das fake news. Infelizmente dá para a gente criar inúmeras histórias com inúmeras pessoas, com inúmeros personagens de diferentes contextos, aonde dependendo do que nós acrescentarmos, pode virar uma história, pode virar uma fake news, isso pode viralizar e acabar atrapalhando até mesmo uma pessoa. Bom, outra aplicação do ChatGPT é em pesquisas e análises de dados.
Ele pode ser usado para extrair informações e insights de grandes conjuntos de dados, ajudando as empresas a tomar decisões mais informadas e estratégicas. Além disso, o ChatGPT pode ser usado em educação e entretenimento, como na criação de bots que auxiliam no aprendizado e no desenvolvimento de programas de e-learning mais personalizados e eficientes. Novamente, uma das preocupações em torno do uso do ChatGPT é a capacidade de produzir textos falsos e enganosos, conhecidos como deepfakes. Essa tecnologia pode ser usada para espalhar informações falsas e enganosas, causando danos significativos à reputação e à segurança das pessoas ou também das organizações. Para evitar isso, é importante que o ChatGPT seja usado de maneira ética e responsável e que medidas de segurança adequadas sejam implementadas. Então, galerinha, não vai aprender aqui no curso e sair usando para coisa errada, pelo amor de Deus, viu? Bom, isso inclui a validação de informações produzidas pelo modelo, bem como a identificação e a correção de qualquer preconceito ou desigualdade que possa estar presente em seus dados de entretenimento. De forma resumida, até porque eu já falei demais, né? O ChatGPT é a tecnologia promissora que tem o potencial de transformar de maneira como nós interagimos com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor. No entanto, é importante usar essa tecnologia de maneira ética e responsável e garantir que as suas limitações e preocupações sejam abordadas de formas adequadas, tá bom? Então, assim como todas as outras tecnologias que já vieram antes dela, nós podemos usar tanto para o bem quanto usarmos para o mal. E creio eu e acredito que cada um de vocês vai usar tudo que vocês aprenderem aqui no curso para o bem. Bom, essa foi mais uma aula, eu me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.